Esse método de valoração ambiental tenta quantificar o valor dos serviços ecossistêmicos examinando o preço das casas. Se as pessoas valorizam parques, lagos, vistas bonitas e não gostam de poluição, então provavelmente o valor dessas coisas estarão refletidas no preço das casas que estão perto ou que têm essas características. Então, a ideia é que se o preço da casa depende das características da casa, então nós podemos pegar informações sobre o preço e as características das casas como, por exemplo, o número de quartos e a distância de amenidades, e depois usar a análise de regressão para construir uma função que pode nos ajudar a prever como o valor da casa mudaria na falta de determinados serviços ambientais. Então, esse método é melhor para estimarmos os serviços ambientais que influenciam o preço das casas, como o valor de estar perto de uma área preservada, ou de um parque, ou de ter uma vista bonita, e também os efeitos negativos da poluição. Esse método é legal pois observa diretamente o comportamento das pessoas. O preço das casas são comparáveis, eficientes e as informações são confiáveis e estão, em geral, disponíveis. Deveria ser relativamente fácil obter essa informação, apesar de que, para fazer a análise dos dados um pouco mais de conhecimento técnico é necessário. Nós teríamos de tomar um pouco de cuidado. A relação entre a qualidade ambiental e o valor da propriedade pode não ser linear. Além disso, o método só leva em consideração a disposição das pessoas a pagarem por diferenças percebidas nos atributos da casa. Então, por exemplo, se as pessoas não sabem que a poluição do ar é ruim para a saúde ou que aquela propriedade está sob risco de poluição ambiental, os serviços ambientais podem não influenciar o preço das casas. Um grupo de pesquisadores do Centro de Estudos e Pesquisa da Ásia e do Pacífico da Universidade Nacional da Austrália estudou a relação entre o meio ambiente e o preço das casas, considerando a poluição do ar. Eles encontraram que os formuladores de política pública frequentemente encontravam desculpas para explicar o porquê que eles não consideravam a questão da poluição atmosférica nos países em desenvolvimento, algumas vezes sugerindo que as pessoas simplesmente não se importavam. Então, os pesquisadores quiseram ajudar a quantificar isso. Eles escolheram a província de Jakarta, na Indonésia, por causa da disponibilidade de dados e porque a poluição do ar se tornou um grande problema lá. Eles usaram a pesquisa familiar da Indonésia para encontrar o preço das casas, assim como o tamanho das casas, o número de quartos, o material utilizado para as paredes, teto e piso, disponibilidade de água, taxa de emprego na área e se as pessoas tinham ensino superior, acesso ao transporte público e distância do centro da província, foram usados como medida de acessibilidade de emprego. Esses são fatores que afetam o valor das propriedades. Eles usaram essas variáveis como variáveis explicativas e o preço como variável dependente. Para encontrar informação sobre a poluição do ar, eles se basearam num estudo do Banco de Desenvolvimento Asiático que foi feito, mais ou menos, no mesmo tempo que a pesquisa familiar. A qualidade do ar foi medida com base na concentração de 6 agentes poluidores. Os dados foram apresentados apenas por subdistrito. Então, ao invés de usarem esses dados, eles tiraram a média dos níveis reportados entre os subdistritos para obter uma distribuição contínua dos valores de concentração. No final, eles encontraram que 5 dos 6 agentes poluidores se correlacionam negativamente com os preços das casas, sugerindo que as pessoas se importam com a poluição atmosférica, mesmo se eles não forem muito ricos, o que não deve vir como surpresa. Eles também podem quantificar isso. Por exemplo, eles encontram que cada micrograma de dióxido de enxofre por metro cúbico tinha um impacto negativo no preço das casas de $28 de 1997. Esse é o último método de valoração que vamos estudar aqui. Os próximos métodos serão baseados nas preferências, onde através de pesquisas nós podemos valorar os serviços ecossistêmicos.